Vamos ler esse caneta. Tá. A gente vai começar, tá bom? Excelente. Maravilhosa tarde. Estamos dando início a mais um ChamaCast Catimbe Conversa. E eu inicio com uma oração, agradecendo ao Grande Espírito por mais esse programa, por essa expansão de consciência e por todos os convidados que têm vindo aqui, né? E por essa oportunidade de estar levando esse programa para vocês. Hoje eu tenho como convidado, né, diretamente de Goiânia, a gente está fazendo online, o guardião do rapé, o Alexandre. Ele vai se apresentar para a gente. Oi, Alexandre, maravilhosa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, pessoal. Namastê, Thaís, gratidão pela oportunidade. Namastê. E vamos expandir esses temas maravilhosos, né? Com certeza. Alexandre, fala um pouquinho de você, quem você é, né? Como começou aí essa sua trajetória com as medicinas, com o tabaco, né? Essa medicina tão sagrada. Bom, o nosso trabalho espiritual ele tem 14 anos de fundação em Goiânia. Ele é um trabalho que foi estruturado no centro do Brasil para a ativação dos missionários encarnados no planeta, mas principalmente pela essa mola propulsora que é o Brasil, onde nós temos as pessoas mais evoluídas do mundo e as menos evoluídas ao mesmo tempo. As evoluídas, as mais evoluídas e as mais evoluídas ao mesmo tempo. Olha só. Que loucura, Então, né? é um contraste grande, né? Aqueles que nunca deram certo foram mandados para o Brasil para ver se tem a última chance. E os principais missionários para o Brasil também, porque é um trabalho de ativação mundial que acontece a partir daqui. Então, esse trabalho tem 14 anos em Goiânia, chama-se Universo Consciência Cristal Arco-Íris. É um pedido dos mestres ascensionados através da canal de Slane Wab, que é um canal de entrantes, né? 600 mentores já passaram as mensagens e configurações do nosso sistema há 14 anos. Então, por isso há 14 anos que estamos fundados em Goiânia, né? Estruturando esses trabalhos, diversos trabalhos espirituais, nesse ínterim, né? E você fez uma pergunta que eu gostaria de um dia para ir respondendo. Você falou assim, fala do seu trabalho espiritual. Ah, um pequeno resumo, né, Alexandre? A Então, gente mas sabe, se a gente então, for falar aí, nossa história, um aí eu estou podcast não dá. começando. Aí estou começando. Então, há 14 anos eles pediram para a gente montar isso aqui. Foi montado. Eu me preparei a vida toda, né? Dos 13 aos 33 anos, participei de tudo quanto é instituição espiritualista que você pode imaginar, e religiões. Li 1000 livros dos 13 aos 33 anos. E tinha uma dor que nunca passava do meu coração. A dor que uma coisa muito grande não estava sendo feita. Eu sentia isso. Mas com 34 anos começou essa missão, né? Então eu cheguei em Goiânia para fazer o mapa ascensional da Gislane, que é o diagnóstico da alma, a primeira ferramenta grande que nós recebemos. Eu comecei a estruturar ainda em Palmas, né? Fui fazer o atendimento da Gislane, isso foi 11 da noite. 1 da manhã ela incorporou na sala, a sala ficou branca e começou a vir Mestre da Branca, Cajado Alto, que é o nosso mentor máximo, Maria Benedita, e começaram a direcionar a criação desse sistema. Isso foi no dia 25 de novembro de 2011. E aí, daí um mês aqui, o material estava todo cedido para a gente começar esse trabalho em Goiânia. Começamos com os diagnósticos da alma, mapa ascensional, depois mapa matrix da prosperidade, os códigos da ascensão, depois os códigos da prosperidade, com o programa de medicina vibracional alta frequência trovão, com o material da radiestesia akáshica, que é uma outra revelação que nós trouxemos, e depois começaram a chegar os xamãs da T infinito da expansão humana. E a gente não tinha noção do que era jornada xamânica, essas coisas. E eles vieram fazer conosco, Que incorporavam e faziam as legal. jornadas, né? O Arão Trovão, né? O Surani Ramastai, o Mestre Bentivi das Matas, Caboclo Bumerangue. Então, eles começaram a mostrar para nós esse universo do xamanismo diretamente, né?
é uma vertente de xamanismo chamada xamanismo real, tá? Que eles trazem para nós, xamanismo real. É o xamanismo da Ucai, com as ferramentas da Ucai, as jornadas da Ucai, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais disso. Mas aí, isso faz 12 anos, começaram a chegar essas jornadas, né? E nós recebemos uma configuração do xamanismo bem cristalina, né? Depois de ter recebido essas ferramentas que eu falei para você, todas. E depois de, há uns 6 anos atrás, 7, foi a hora do rapé, né? Do rapé, que a gente tem uma revelação diferenciada de rapé numa linha mística, numa linha Sim, quântica, numa linha de expansão da consciência com o rapé e de ciência do rapé sagrado, né? sim. Alexandre, aproveitando essa parte do rapé, posso te fazer uma pergunta? Opa, O que tem é que o ser rapé? café com um rapé? O que é o rapé? Porque tem muitas Pode sim. pessoas que, né, que falam de forma distorcida sobre a medicina, né? E o que é o rapé? Realmente a medicina do rapé? Para tirar a dúvida de muitas pessoas ainda que não conhecem, né? Rapé sagrado é uma medicina ancestral, na nossa visão extremamente exata do rapé. É uma tecnologia espiritual que foi trazida à Terra pelo mestre Pena Branca, tá? E você vê, isso é um elemento que vem desde a Ayurveda. A Ayurveda é 8 mil anos atrás, eles já colocavam cinzas no nariz, né? Então, assim, é uma coisa muito antiga e que é ligada a uma linha de sabedoria muito antiga e ancestral da humanidade. E Sim. que a questão de 300 e poucos anos, quando o tabaco chegou no Brasil, os pajés da Amazônia e do Nordeste pegaram essa informação. Igual mais tempo antes, né, houve um pajé que falou, ó, que escutou, pega essa folhinha, mistura com essa raiz e vai fazer ayahuasca. E os pajés do Nordeste, ali da linha dos Funiô, por aí, e da Amazônia, inclusive, os meus estudos mostram que foi ao mesmo tempo, mais ou menos, viu, que eles chegaram nisso. Uhum. Portanto, elementos um pouco diferentes. Sim. Mas, então, eles tiveram esse insight espiritual, que é ancestral, e de juntar o tabaco sagrado com cinzas de árvores medicinais, ancestrais para essas etnias, né? Então, lá no Nordeste, o pessoal utilizou Jurema, Imburana, e na Amazônia, mais o pau-pereira, né? Que é o que gera o tsunu, né? O Uhum. rapé. Sim. Que é incrível, né? Então, aí, o rapé é uma tecnologia ancestral maravilhosa. A tradição fala que os pajés usam para curar tudo, né? Mas nós que somos branquelos da cidade, a gente não pode falar de cura, né? Então, a gente não promete cura, mas a gente fala que os pajés dizem que cura tudo. E que não se promete cura, mas os aspectos místicos e espirituais e da extração de energias negativas, liberação de energias negativas, abertura da intuição, isso é uma coisa visível, palpável. E são os elementos que a gente trabalha espiritualmente no Brasil, nas cidades, dentro das instituições religiosas, pela nossa possibilidade plena da vivência da liberdade religiosa no Brasil, e como uma expressão e ferramenta que é embasada nessa possibilidade que nós temos, Sim, né, de exercer essa espiritualidade livre com ritos maravilhosos, né, que não prejudicam ninguém. exatamente. Mas existem alguma limitação, alguma coisa? Todas as pessoas podem usar rapé ou não? Nem todas as pessoas podem? E a questão também que falam que não pode usar muitas vezes no dia. Como funciona essa parte? Olha, a pessoa para usar rapé tem algumas bases. A mulher grávida não pode. Menor de 18 anos não pode. Questão Sim. legal do Brasil. Problema cardíaco também não, né? Problema cardíaco bem, por exemplo, um pequeno problema, assim, né, estabilizado, né, de pressão, não num nível muito elevado, não tem problema. Agora, cardiopatas, né, que é muito intensificados, né, Uhum.
Mas principalmente a mulher grávida, que é uma coisa que vem da tradição. A mulher grávida não pode, né? Por quê? Porque é abortivo, né? Então tem que ter muita atenção com isso. E criança, nem pensar, isso não é coisa de criança, né? Sim, Então essas são as vedações que existem. sim. Outra coisa, eu também não gosto de dar rapé para pessoa que não tem estrutura espiritual, para pessoa que não tem respeito. Isso já é uma coisa adicional do nosso ensinamento. A pessoa tem que ter o respeito, né? E outra, ela vai ser preparada para ter a compostura xamânica, que é para receber o rapé e segurar a força, subir com a força, não ficar fazendo traquinagem, cuspição, vomiteiro, porque isso é falta de preparo, tá? A gente faz, às vezes, roda de rapé com 20 pessoas, 30 pessoas, não tem um vômito. Então, tem uma cultura muito equivocada de sopro muito forte, com muito rapé, para a pessoa desqualificada e que recebe sem embasamento. Então, vai gerando aí um exército de traumatizados que não ajuda ninguém. Tá? Então, um dos principais elementos que eu acabo resgatando do Guardiões do Rapé, que é uma imersão que nós fizemos, né, a pedido da espiritualidade, fomos montando e depois fomos instrumentalizando, né, já fizemos aí centenas de Guardiões do Rapé no Brasil, Uhum. que recebem todo um embasamento para trabalhar com segurança, com assertividade, mas o principal que a gente vê é que eles veem é o seguinte, pessoas traumatizadas chegando. Traumas que pessoas sem compostura xamânica efetivam em outras pessoas despreparadas, né? Sim. Então, é muito bom. Eu já começo, quando chega um pessoal zerado, eu falo, os traumatizados, vem aqui comigo. Eu já pego meia dúzia de traumatizados, uma roda grande. Já Deixa os chega e já traumatizados. puxa para você, exatamente. Aqui nós vamos refazer isso aí, né? Então, tem um jeito amoroso de fazer, com a compostura certa, para a pessoa receber essa medicina e passar bem. Rapé não é para passar mal, rapé é para passar bem. Ayahuasca Exatamente. não é para passar mal, ayahuasca é para passar bem. Tem que ter a preparação da pessoa para receber essa medicina Que sagrada. é acolhimento, né? A medicina ela acolhe. Ela cura, ela abraça, ela ama. Ah, Alexandre, mas o rapé não é muito yang, ele não impõe demais, ele não queima, não passa por cima. Sim, também. Mas ele Mas traz o aterramento, né, Alexandre? Ele traz para a presença. isso, ué, ele leva para o equilíbrio, conecta com Exatamente. Mangaia. Então, o yin e o yang estão juntos, né? É o Quando sagrado masculino e feminino, Quando né? você aterra uma pessoa e ela tá firme, já falar a terra, né? Ela está vinculada à terra. A terra está vinculada a uma espiral do universo toda integrada, toda fluente, entende? Então, não existe só aterrar. O transcender, ele está junto. Uhum. Sim. Isso é muito importante, né? A gente entender melhor as medicinas, porque tem pessoas que compram um rapé, quer usar em casa por usar, achando que é recreativo, não entende o que está fazendo. Então é muito importante ter essas consciências, né? Olha, sim, sim. Agora eu aprendi com uma indígena uma coisa muito legal. Aquele rapé de latinha recreativo, que o cara toma com cerveja, é horripilante aquilo, né? Que é tudo desvirtuado. Ou na roda e tal. Mas essa moça, não lembro mais de qual etnia que foi, ela falou comigo, olha, existe rapé recreativo sim, Alexandre. Quando eu estou perto dos meus filhos e eu vou aplicar um rapé perto deles, conversando, é uma recreação positiva. Quando eu estou feliz, eu quero potencializar aquilo, é uma recreação positiva também. Então você vê, mas é porque é sagrado, né? Então é sagrado e ele não é um ambiente especificamente de rezo, mas ele é de amplificação, né? Sim. Do positivo. E um dos principais elementos, não só do rapé sagrado por ter o tabaco sagrado, vai tabaco, mas do tabaco em si, é a multiplicação do que você quer.
potencializar mais, né? Então, esse espírito do pai tabaco, que está no rapel, que está no cachimbo e tal, ele é um elemento amplificador daquilo que a gente quiser de positivo. Isso é um conhecimento ancestral muito importante. Nós deveríamos ter e poderíamos ter estudos do próprio tabaco medicinal, né? O tabaco tem a medicina dele e tem também as máfias, tem também as celeumas criadas pelos sistemas. Por quê? Porque houve uma inversão do princípio de utilização do pai tabaco, né? Se você Sim. utiliza em qualquer momento, você está estressado no meio da rua, sem oração, se você utiliza aquele cigarro branco todo desvirtuado, se você traga, não existe medicina positiva do tabaco, né? Sim. Nesse sentido. Então, assim, mas nós vemos que, voltando ao rapé, o rapé tem o pai tabaco ali dentro, né? Metade dele, geralmente, é o pai tabaco, moidinho, né? E não é um tabaco qualquer, né? É um tabaco chamado nicotiniana rústica, que é lá da Amazônia, né? Ele, Sim. tem, ele é no Peru também, lá no Uhum. Acre. E os tabacos também que a gente utiliza para pitar cachimbo, né, é até bom falar também, que também é um tabaco específico, né. A gente deve utilizar tabacos orgânicos, mas o Sim, mó é o o principal. mó é o principal. O tabaco, o mó é o principal para o resto, Sim. né? Não tem agrotóxico. Uhum. Agora, as pessoas acham que o mó é plantado pelos indígenas, né? Tem essa Sim. coisa romântica, né? Mas não. Não planta, quem planta é os caboclos da Amazônia. Sim. Os caboclos é que plantam. Né? Então, assim, é uma cultura muito rica, né? Inclusive, nós juntamos com o deputado Douglas Viegas o ano passado para esboçar, e ele protocolizou, inclusive, uma lei já, né, um projeto de lei, um PL, para colocar o tabaco, o rapé sagrado no seu devido portal de patrimônio cultural brasileiro. Que legal. Ficou muito bonito, temos que agradecer muito o deputado Douglas Viegas por esta abertura, porque é o que ele é exatamente, um patrimônio cultural brasileiro, né, associado a essas práticas ancestrais e a riqueza não só do panteão brasileiro, né? Que nós temos Sim, um panteão brasileiro maravilhoso de entidades e seres sim, que só tem aqui, né? A certos formatos. sim. Né? A minha medicina de trabalho é o tabaco, né, e por isso que chama cachimbo e conversa, para honrar, né, essa medicina tão sagrada, que é uma das medicinas mais sagradas que nós temos, né. É uma das mais sagradas ancestralmente para os xamãs, os pajés, os curadores, é o tabaco sagrado. Inclusive, antes de chegar no rapé sagrado, eu já era um amante, né? Porque não é um caso de ser apaixonado, é o caso de amar, é o caso de estar consagramentado e utilizar da maneira adequada e buscar as melhores expectativas, já tinha um alinhamento profundo com a medicina do tabaco sagrado, né? E isso eu aprendi com a dona Romana lá no Tocantins, aquela novela No Outro Lado do Paraíso, que a Fernanda Montenegro representou ela naquela novela. Ela existe mesmo, a Dona Romana, lá no Tocantins, lá tem milhares de imagens que falam da transição planetária. E eu aprendi aqui com os nossos pretos velhos e também com nesse espaço maravilhoso lá em Natividade da Dona Romana, que as entidades elas utilizam o axé do tabaco para se aproximar das pessoas que precisam ser potencializadas. Né? Então, ela mesma, pessoal, eles falavam assim, os mentores dela, Romana, agora você vai cachimbar todo dia. Ela, não, vou parecer uma velha, não quero saber disso. Faz tempo, né, que ela já está velhinha, passou a vida toda. Vou parecer uma velha, não, é todo dia. E comigo também, foi a mesma coisa. Eu comecei sozinho lá na Ilha do Bananal, a primeira vez, cachimbar. Mas tinha uns 2 anos que eu tinha tido umas experiências. Mas quando chegou o CAI, a gente encontrava aqui com as entidades, conversava muito, e eles estimulavam a gente a utilizar o tabaco sagrado na maior intensidade de orações possível, dias possíveis,
que eles estariam amplificando a projeção sobre nós em função do axé e do portal que o tabaco sagrado abre, né? Então, é um portal de magia branca que o Pai Tabaco abre, né? Ele não é utilizado com sucesso em processo de magia negra. Ele é para magia branca, potencialização da limpeza, potencialização da abertura de caminho, da integração com a caixa universal, né? Materializações e desmaterializações, porque não Sim, presta. que ele E traz também a gente muito para a presença, para a gente se reconectar com a nossa essência, né. é um estado que é buscado amplamente com diversas tecnologias, né? Contemporâneas, ancestrais, mas que a gente consegue com muita assertividade é a presença através do cachimbo sagrado, E as através respostas do também, rapé né. sagrado. É, veja bem, Thaís, a gente entra no mundo das respostas, né? Uhum. A gente entra no mundo da filosofia, a gente entra no mundo A gente entra dos para mapas. dentro, né, e a resposta tá dentro, então não tem como não ter, né. Isso, resposta está dentro. Até estou lembrando agora que eu estava contando para você do meu aluno Luiz Fernando Fernandes, que eu quase não recebo sopro de ninguém, né? A gente não deve abrir para receber sopro de qualquer pessoa, de qualquer jeito, né? Sim. Mas é um aluno que eu aprecio muito, é um guardião do rapé, né? Ele chegou e falou, eu quero receber um sopro seu, Fernando. Sopra, e ele soprou, quando ele soprou, eu comecei a entrar no campo dele através daquele sopro que ele me deu. Rapaz, isso é uma experiência nova, estou vendo direitinho, estou vendo isso, estou vendo isso. E eu não sou de ficar com esse negócio de revelação, né? Eu fiz uns 2.000 mapas ascensionais já, só uns 3 mapas ascensionais, que na hora de eu pegar os mentores específicos da pessoa, é que eu escutei outro nome de mentor complementar, coisa assim. Nunca quis buscar isso, então, de 2003, né? E aí, essa rapelada, sem esse intuito, mas por causa de sintonias positivas que tinha com essa pessoa, dessa potencialização do rapé sagrado e desse alinhamento com o mundo das infinitas possibilidades, que eu vi a realidade dele todinha, né? Num sopro de rapé que eu tomei, isso não é comum, né? Sim. E outra coisa, uma descoberta do Luiz Fernando também, ele aprendeu que, olha, a pessoa está à distância, igual você está aí, né? Uhum. E eu rapelo aqui com a intenção para você, né? Isso aqui é um Sim. curipe, um auto-aplicador de rapé. Isso aqui é um rapé, né? E aqui Aham. dentro, sozinho, rapé sagrado. Eu concentrando em você, você pode receber espontaneamente, quanticamente, Sim. não localmente, o benefício Eu imediato. faço isso com os meus assistidos. Você já Aham. tinha descoberto isso. Já, a gente já costuma fazer. E aonde eu vou também, aonde eu consagro a ayahuasca, existe alguns trabalhos online, né, que aí também é utilizado dessa forma. Olha que legal. Sim. Pois é, nós somos numa era fantástica do Brasil. A Mãe Benedita, os nossos mentores espirituais da Tem Infinita Expansão Humana e do xamanismo real, eles falam, Alexandre, vocês têm que saber que vocês estão no céu. O Brasil é o céu. Verdade. Vocês têm liberdade, vocês têm acesso a tudo. Aproveitem. É a melhor terra para se viver, né. Sofremos muitas, muitos problemas, né, nos últimos anos, né? Tentativas de quebrar a felicidade do povo brasileiro, né? De quebrar a unidade do povo brasileiro, a tolerância, a fraternidade, a amorosidade, né? Mas sobrevivemos e estamos ainda, digamos assim, tentando controlar isso amplamente no Brasil novamente, né? Para que venha aquela época de ouro novamente, que o brasileiro era o povo considerado mais feliz do mundo há pouco mais de uma década atrás. Por quê? Porque nós somos para ser o povo mais feliz do mundo e para essa energia espiritual que vem com isso contagiar o planeta todo na transição Sim. planetária. Então, por isso tem um projeto das trevas de apagar o Brasil, porque se apaga o Brasil, acaba a esperança do mundo, né? Mas eu acredito que as forças negativas já sabem que perderam, que não tem jeito, e que estão dando as últimas esperneadas por aí.
Agora a vibração mudou bastante, né, a gente já tá num outro nível vibracional e isso ajuda muito também na frequência, né. Veja bem, acabou o morno, Sim, acabou em cima do muro. exatamente. Ou é um salto para cima ou um para baixo, como nunca visto antes nos últimos milênios, né? Então é isso, pessoal. Vamos aproveitar as nossas possibilidades com as medicinas sagradas, né, Thaís? Aproveitar esse portal do Brasil maravilhoso, rapé sagrado, Sim. cachimbo sagrado. E aproveitar que a gente está tendo pela primeira vez, né, porque não existia tanto as conexões com os índios, com etnias, né, como tem hoje, que eles vêm para cá, a gente vai para lá com tanta facilidade, né. É, Mudou muito essa parte, então a gente tem que aproveitar isso, que isso é muito importante também, né. eu até escrevi um artigo ano passado sobre um novo descobrimento do Brasil que está sendo feito através do tapete vermelho que as igrejas nas cidades colocam para os tchanás, que são os representantes dessas culturas, né? Lá no Nordeste não chama tchaná, é outro nome, esqueci o nome, é Gleichka, é um nome meio escrito, eu não decorei bem, mas vem também os representantes lá do Nordeste, não chamam tchanás, mas vem os representantes dessas, e vem também os caciques, né? Vem os pajés diretamente, eles são recebidos de tapete vermelho. A, nós da cidade aprendemos com ele, respeitamos eles, recebemos deles, recebem da gente. Então, para mim, isso é um redescobrimento do Brasil que está sendo feito contemporaneamente, de coisa de 15 anos para cá, 20 anos no máximo, Uhum. esta interação tão positiva. Sim, a gente aprendendo, né, a honrar, né, essas pessoas, porque realmente eles fazem toda a diferença na nossa vida, né. Celebrando essas presenças maravilhosas, Sim. esses conhecimentos fantásticos que Respeitando, né, as diferenças, né. é isso, celebrando, né, celebrando a unidade na diversidade, né? As cores são como flores de um mesmo jardim. Sim, porque no final, né, Alexandre, todos somos um só, se as pessoas não entendem isso ainda, né. Somos todos um, e uma coisa muito importante de lembrar, Thaís, é que não existe cor espiritual. Então, se hoje eu e você somos branquelos, outrora nós não fomos branquelos. E essa egrégora, vamos falar assim, do Ponto Verde, vamos falar assim, essa egrégora de Aruanda, essa egrégora do Comando Esmeralda, essa egrégora de cura planetária, ela não tem cor. Ela não é amarela, ela não é vermelha, ela não é branca, ela não é preta, tá? Isso é um veio ancestral de sabedoria e de busca de refinamento que as pessoas entram no mundo dos magos, dos Gandalfs, dos velhos sábios, dos pretos velhos, curadoras, das parteiras, das rezadeiras, dos benzedeiros, dos xamãs, dos pajés. É uma coisa só. E não tem limite para isso. Mesmo que, vamos supor, se essa fosse minha primeira encarnação na Terra, eu posso entrar nessa energia e receber quanticamente, misticamente, akashicamente, toda a informação necessária para ser uma pessoa consagramentada e trabalhar da melhor maneira possível, alinhada com essas forças, em colaboração. Aí começa portal de reiki, né, portal de benzeção, até chegar no portal das medicinas sagradas, né? E esse veio ancestral do xamanismo, que é a religião mais antiga da humanidade, é o xamanismo. E o retorno da humanidade ao ponto de equilíbrio é o xamanismo, novamente. Né? Então, nós estamos tendo no Brasil, com essa cultura, e a nossa cultura em especial, né, dos chais, do rapé sagrado, dos, é, dos catimbós, né, com o tabaco sagrado, uma oportunidade adicional. Infelizmente, quase ninguém conhece isso, mas nós sabemos a geração positiva de tantas virtudes que acontecem nas pessoas consagramentadas com essas medicinas sagradas. Então, por isso eu indico até minha série Medicina do Tabaco Sagrado,
a minha série Medicina do Rapé Sagrado, né, que está aí disponível no YouTube. O meu livro da Ciência do Rapé Sagrado também tem na Amazon. E ou fazer o Guardiões do Rapé, fazer o curso de Medicina Vibracional Alta Frequência Torrão, que são 140 ferramentas espirituais de verdade, né? Não é invenção. Tem lá 55 ferramentas de Reiki Ram, mais mantras, mudas, magias, comandos quânticos, tudo isso em um curso real de 140 ferramentas entregue por mais de 50 entidades que participaram ali da distribuição dessas ferramentas verdadeiras. Então, Thaís, ainda existe luz desse lado. E no meio de tantas coisas tenebrosas que estão acontecendo também nesse Armagedon, que é os Lux, né? O pessoal falsa luz, falando muita besteira, se colocando no papel de luz, de mentor, seres de luz, falando muitas coisas horripilantes, destruindo muitas vidas com falta de informações. Ainda existe luz desse lado. E a ordem se sobrepõe ao caos. Então, nós precisamos procurar ver todos esses veios equilibrantes que existem e verdadeiros, tá? Então, um dos pontos de identificação desse pessoal Lux, eles se identificam com X, não é luz, eles põem Lux. Eles não põem paz, eles querem Pax. E é 80% verdade, às vezes, o que eles falam, mas às vezes tem 20% ali que são amarras. Amarras reptilianas, amarras nodais, mentais, chips negativos de informação que levam a pessoa para o mundo de não fraternidade, para o mundo de não consciência crística, tá? Para o mundo de robotização, para o mundo de seres chipados e zumbizados. Então, tem muitos mistérios entre o céu e a terra, mas os mestres estão aí e as malhas infinitas estão aí para as pessoas que quiserem se aproximar da luz e serem ordem no meio do caos, Thaís. Sim, né, Alexandre? Porque é importante a gente entender. Porque, infelizmente, né, hoje tem muitas pessoas que têm o poder da comunicação e não são pessoas que realmente estão trabalhando a favor da luz, né? Daí é importante esse discernimento da gente também entender, mas a gente não tá aqui, né, para julgar, a gente tá aqui para fazer nosso papel, né, Alexandre, de levar uma consciência, levar essa luz para as pessoas e mostrar que existem sim muitas pessoas boas unidas pelo único propósito, unindo egrégoras, né, com o objetivo, né, de realmente fazer a diferença. Sim, é muito importante estar em unidade com essas pessoas, numa sinergia da luz, né? Sim. Sinergia dos missionários da terra, isso é muito importante. Então, as pessoas irem procurar suas tribos, né? Parar de sofrer em tribo errada, a tribo que eu estou dizendo é um termo contemporâneo, não estou falando de etnias, né? Mas precisa cada um no seu quadrado de luz entrar e virar a página de relações que não prestam, né? Sim. Agora, Thaís, uma coisa que eu aprendi muito com os xamãs é falar de vitória na selva de pedra. E é falar de enfrentamento do mal e de construção do bem. Porque uma coisa que eu aprendi muito, já tive 60 mil alunos, toda a pandemia para cá eu tive 60 mil alunos, fiz uns 50 lançamentos, mais ou menos. Pessoal, o que acontece? Nem tem experiência, né, Alexandre? O pessoal da luz é otário. O pessoal da luz é abobado. O pessoal da luz é frouxo. O pessoal da luz, tudo ele quer entregar na mão de Deus. E ele não põe a mão. Entende? Então, isso é um delay muito grande, faz com que o pessoal Lux, falsa luz, ou que os vendedores do templo, ou pessoas realmente totalmente invertidas, como esse pessoal aí do marketing digital brasileiro, que sobrepujou uma cultura horripilante de mentira, de fake news, de coisas assim, eles têm força e eles criam uma cultura muito mais rapidamente do que as pessoas que estão ali realmente celebrando a espiritualidade, realmente celebrando a educação universal, o conhecimento crístico. Elas são atropeladas por essas ferramentas que são neutras, utilizadas de forma negativa
e massiva, porque, vamos ver, uma coisa que é muito importante, que já foi revelada, esse é o mundo deles. Esse é o mundo deles. E eles já sabem que perderam. Então, pessoal, segura. Segura, porque para a sujeira sair, ela vai ter que aparecer. E aí que eu falo, o pessoal da luz tem que ser força e coragem. O pessoal da luz tem que ser determinação. Esse negócio de ficar esperando Deus, ficar esperando a energia chegar, a energia que vai mudar, isso é quase anticrístico, tá? Porque nós somos chamados a sermos embaixadores de Cristo na Terra, né? Sim. Então, é um nível, pessoal, da luz que não é brincar de luz. É ser luz, é ir onde não tem a luz. E iluminar. Ser fraterno, né? Iluminar, muito bem. Isso mesmo, Thaís. Como você vai fazendo aí com o seu podcast. Tão inusitado, peculiar, pertinente e delicioso, né? Porque um podcast cachimbo e conversa só pode ser delicioso. Não, tem que ser, né? Principalmente com a medicina do tabaco. Pois é, eu falo que eu gosto muito de ler, mas já tenho que uns... Desde que começou o Caio, eu já não leio tanto. Minha leitura mais agora é cachimbar, eu já cachimbei muito, já teve época que eu cachimbava 3 vezes por dia no começo, né? Agora eu cachimbo cada 2 dias, cada 3 dias, uma vez, geralmente. Sim. Só o rapé que eu geralmente faço todo dia, né? O rapé eu tô fazendo todo dia, o cachimbo um dia sim, um dia não, por enquanto. Então, mas é um estudo realmente. Quando eu abro esse portal, no meu silêncio, quietinho, eu estou estudando, eu estou aprendendo. Você Não sabe? é uma leitura linear, mas é uma Sim. forma de interação com bases infinitos. Você sabe Né? que é, eu consagro o rapé de várias formas. Aí tem momento que eu consagro com música, sem música, com instrumentos xamânicos, ou com maraca, ou com tambor, né? E tem muita diferença quando a gente coloca um instrumento junto. Sim, é uma outra medicina. Sim, tem muita Outra medicina. diferença. Por exemplo, tem a medicina sua do seu silêncio. Tem a medicina do círculo, a medicina do grupo junto. A medicina da música, a medicina do fogo, a medicina Sim, da lua, a medicina do sol, do vento. Então, assim, olha, você vai juntando. São possibilidades infinitas na teia da vida que Gaia dá pra gente. sim, Gaia, ela é nutritiva, ela é amorosa, ela é próspera, né? Tudo vem de Gaia para nós e são formas muito amplas de você juntar e fazer um ritual maravilhoso, estando de coração aberto. Então, isso aí é uma medicina adicional que você coloca. A medicina do instrumento, do tambor, da sim. maraca. Né? Agora, a gente pode abrir, eu até ensino muito, eu tenho lá no material secreto do Guardiões do Rapé, lá, top 74 musicalidades da luz. São seres seminais que deixaram grandes musicalidades. Que legal. Então, eu já mais de 30 anos que eu fico juntando música e conhecendo. Uhum. Os ayahuasqueiros chegavam para mim e davam acervo de uma vida deles. Eu recebi 3 acervos de uma vida, além de ter a minha vida. Um presente que eu fui receber. Passo a top 74 musicalidades da luz. Sim, Entende? Seres seminais que você entra ali e você vai embora. sim, Né? sim. Você Porque é sabe, uma medicina complementar maravilhosa. é incrível. Você sabe que no final de semana passado, a minha irmã fez uma festa junina no sítio, né? E no domingo eu fui pitar meu cachimbo no lago e eu levei o meu maraca. E lá ela tem alguns cavalos, Alexandre. Quando eu toquei o meu maracá, todos os cavalos desceram lá de cima e vieram próximos a mim. Aí eu falei: "Não, é coincidência, né, não deve ter sido porque eu toquei, né". Aí eu falei: "Não, não é possível, eu toquei e vieram todos". Eu falei: "Não, não é possível". Aí eu peguei, deixei e continuei cachimbando, né, pitando o meu cachimbo. Aí eles estavam dispersos de novo, eu falei: "Não, eu vou tocar agora para ver". Quando eu toquei, eles vieram novamente.
O Nossa. som do maraca, e aí eu falei assim, eu tive que chamar meus irmãos pra ver, porque eu não estava acreditando, e todas as vezes que eu tocava, os cavalos ficavam na posição assim, ó, certinha, com a cabeça erguida, e vinha até mim. Foi incrível essa vivência, e eu falei assim: "Gente", foi uma coisa assim, eu me senti aquela encantadora de cavalos naquele momento, sabe. É, Então, a medicina ela é muito incrível, a música, quando a gente está, né, conectado, a fumaça, ali é o rezo, a gente se conecta com a natureza, com os animais, e é surreal, né. é surreal. Inclusive, existe a medicina do cavalo também, né? É Sim. um animal Ó, muito especial. o meu cachimbo. Ah, que Era esse lindo! cachimbo que eu estava pitando. Opa! Não é nada disso é à toa, né? Uhum. Então, o cavalo, ele, para os xamãs, é muito especial. É muitas culturas, né? Siberiana, norte-americana e tal. E ele abre um campo fantástico. A interação com os cavalos. Nós interagimos com um campo muito poderoso que altera a nossa psicosfera de uma maneira muito positiva e intensa, amplificando as nossas antenas, sobre modo, tá? Uhum. Então, tem uma outra medicina dos animais. Sim, Os que é animais muito têm incrível, poderes né. que abrem portais e você sentiu o que é isso, né? Eles sentindo uma coisa diferente, uma coisa fantástica, né? Sim. Ou A chegando. sim. Mas nós também, quando chegamos a eles, é uma outra medicina dos animais, do poder dos animais, né? Eu sempre falo da maraca, eu gosto muito de contar histórias, sabe? Minhas lives, eu conto história de coisas que eu fui vendo e tendo de realidade com a espiritualidade. Mas em 2005, se não me engano, ou 2003, eu nunca tinha pego uma maraca de cabaça mesmo, é a cabaça certinha. Uhum. Eu sonhei, escutei o ponto, vem os curadores do Oriente, aí tem um jeitinho de bater, né? Uhum. Vem os curadores do Oriente. Se tivesse com a maraca, eu queria bater para você. E eu vi o toque como é que era, e eu guardei o ponto como é que era, e eu nunca tinha pego aquela cabaça. Eu falei, cara, eu nunca peguei uma cabaça dessa, mas eu quero uma cabaça dessa. E eu acordei com aquela lembrança todinha. Quando eu abri a porta da sala da chácara, eu não acredito, a maraca estava na frente da porta, na grama, bem na frente, assim, me esperando. Que legal. Então, assim, a realidade suprema e fonte de todas as materializações encantadas é espiritual. E a espiritualidade não é brincadeira. Não. Você busca, você encontra. E essas medicinas são fantásticas para a gente buscar e para a gente encontrar, Sim. Thaís. E quando a gente se coloca à disposição, aí as coisas acontecem, né, Alexandre, porque a gente se coloca ao trabalho, o trabalho vem, né. A gente tem que se colocar, né. Quando o discípulo está pronto, O mestre vem. O mestre só vem quando o discípulo está pronto, né, a realidade. e essas medicinas são muito boas para a gente abrir o portal. Abrir o portal para entrar no mundo do equilíbrio e no mundo de oitavas superiores, de uma frequência mais alta, e aí a gente sai da bolha da matrix negativa e entra no mundo de infinitas possibilidades que os mestres querem e gostariam que todos pudessem entrar. Isso é o recado da Terra Infinita. Os mestres gostariam de estar conversando diretamente com todos os humanos, Sim. falando, Thaís, olha, nós queremos que você melhore nisso, 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 queremos te dar os parabéns por isso, isso, isso. Só que as pessoas não estão preparadas, a maioria, com a compostura necessária para conviver com as consciências de luz. Sim. Não estão. Infelizmente, nós estamos no final de um sistema Sim, que porque olhar prova pra que, dentro dói, né, então nem sempre as pessoas querem isso, né. infelizmente, olha,
a consciência tem a dor dela, né? A dor de visualizar, poder entender o caos, né? De ver a limitação humana. Então é por isso que muita gente fica na bolha, né? E Sim, falar em bolha, essas mídias negativas, né? É uma bolha muito intensa que está aprisionando as pessoas de uma forma desumana, né? Perdendo o QI, perdendo a ligação com essa frequência maior, né? verdade. Por diante. Alexandre, você não quer ensinar as pessoas a passar, a consagrar? Auge, auge. Olha o que eu fiz. Peguei o Curipe, coloquei aqui o rapé da minha mão, mais ou menos uns 2 grãozinhos de feijão para cada ladinho. Passei o Curipe aqui, tomei o ar como na piscina e assoprei. Saúde as 4 direções sagradas e o coração. Joga a energia aqui para cima. Mas lá na minha série Medicina do Rapé Sagrado, gratuita, lá tem um tutorial de autoaplicação também, perfeitinho, né? Sim. House, house, guerreira. House, house. Sim, pode falar que eu sou esse veterano, eu consigo falar. Então, aí, então é importante a gente curipio, né? Que existe duas formas de passar o rapé, que é através do curipio ou tepi, né? É. O tepi não é para qualquer pessoa, é para pessoa consagrada. A pessoa que está começando espiritualmente, ela tem que pegar um conhecimento básico para se auto-aplicar, que é uma coisa meditativa. Que já é o curipe, né? Não fique abrindo campo, pessoal, para qualquer pessoa ficar te soprando, não. É melhor você aprender e auto-aplicar no sagrado, né? O tepi, que é o soprador, é para o pajé, para o xamã, para o terapeuta, para o curador, para o guardião do rapé, Sim, consagrado e que sabe o que está fazendo, né? Onde exatamente. ele vai aprender a mexer com a energia negativa que ele pode somatizar da outra pessoa e que vai sair. Tem que Uhum, ter um conhecimento espiritual profundo. Não sim. é de qualquer jeito. Isso é muito importante. É, porque quem sabe mexer com as energias, né? A gente trabalha com as medicinas, a gente consegue passar de uma forma para que a pessoa não pegue, né? Olha, passar, a pessoa só pode receber influências negativas do seu mentalismo forte, do seu ancoramento espiritual, da Sim, sua egrégora de luz, né? sim, Nada mais do que isso. A pessoa tem que receber uma coisa, um impulso cristalino através do sopro sim. de um terceiro. Às vezes, isso não é para a pessoa ficar recebendo sopro de rapé a vida toda. A pessoa precisa aprender a auto-aplicar com reverência. Isso é fundamental. Não dá a força dela para outra pessoa, Sim. né? E a importância também, né, de você, quando você se auto-aplica, você mesmo vai sabendo o sopro que dá certo com você, porque você vai aprendendo, né? Alexandre, eu sempre aprendi que colocar primeiro do lado esquerdo, depois do direito. Tem problema se eu quiser colocar invertido? Não tem problema, mas é uma tradição que tem um porquê. E o porquê? É, não, eu tô falando assim para as pessoas entenderem que muita gente tem dúvida, né? É uma tradição positiva. Sim. Ela Porque é é por causa do positiva. lado, porque consagra primeiro o lado feminino, né? Depois o masculino. É isso? Você assoprando o esquerdo, você vai estimular o lado direito do cérebro, que é o lado do infinito, que Sim. se abre para o infinito e fecha com o linear. Porque soprando do direito, vai estimular o lado esquerdo do cérebro, que é o linear, É sempre ao para contrário. fechar, entendeu?
depois que você vai para a lógica, etc., vai ser apto para o infinito quando você sopra no esquerdo a primeira vez. Sim, eu sempre faço pelo esquerdo. Isso, você recebe muito por isso. E sempre faz com reverência, e espero que todos conheçam as medicinas sagradas e possam praticar com reverência, né? Não de qualquer forma, e porque é uma coisa muito cristalina que nós temos à Sim. disposição, com simplicidade e com uma riqueza infinita, né? Alexandre, a gente está com 10 minutos para finalizar, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa. Referente ao rapé também, é importante as pessoas comprar no lugar certo? Qualquer Muito. lugar tem influência também na hora de fazer o rezo? É Tem, importante as pessoas saberem disso? tem muita influência. E tem muita gente fazendo rapé de qualquer jeito. Não se pode fazer rapé de qualquer jeito. Tem que ter uma sustentação espiritual para se fazer o rapé, para produzir rapé, né? Isso é muito equivocado. Pessoas sem consagramentação entrarem nesse portal, quererem fazer de qualquer forma, né? Ter os elementos certos, os elementos sagrados, né? E as pessoas certas, elas veem isso aí, né? Igual os Funiô, por exemplo, que eu admiro muito a cultura dos Funiô, porque os Funiô não foram... Primeiro que eles não foram evangelizados, não foram aculturados negativamente, né? Eles preservaram a conexão espiritual deles. Por exemplo, lá todo mundo vê os espíritos lá. Eles falam assim, Alexandre, nós somos espíritas. Olha o jeito deles falar, Alexandre, nós somos espíritas. Eles são espiritualistas, eles conversam com o mundo Sim, espiritual, eles eu têm as recebi. conexões. Eu recebi o Charlie aqui, o Pajé Funiô, aqui no programa. Daí nós consagramos a medicina do cachimbo, do rapé e da jurema, ao vivo. Nossa, que legal. Então, assim, esse pessoal tem muita força. E quando eu falei com eles, inclusive, né, falei, olha, eu estou precisando de umas cinzas sagradas, trabalhar aqui assim, assim. Aí o assessor do pajé falou assim, eu vou conversar com o pajé, apresentar você para ele. E eles passam assim até 3 meses rezando, né, nos rituais só deles mesmo, na mata, onde eles trazem as cinzas, não é nada linear. Assim, eu quero 10 quilos de cinza. Não, às vezes vem um, que é o que produziram no sagrado. E aí, quando eu fiz esse pedido, ele falou, Alexandre, é o seguinte, o pajé autorizou nós trabalharmos com você e ele está te mandando também um cocar. E, meu Deus, eu sempre quis um cocar, né? Fiquei esperando, né? Porque tem que ser recebido. Sim, E fiquei super feliz. e o E quando cocar é um instrumento, é masculino, né? É pro homem, né? ele é uma antena Sim, maravilhosa, né? Que a gente deve usar nas horas certas, né? Para uma captação muito acima de pensamentos positivos e de forças, sim, né? Então, assim, todos esses elementos do rapé sagrado, as cinzas sagradas que são preparadas do sagrado e os tabacos especiais, eles são fundamentais para você ter uma boa medicina. E não se deve assim, procurar diretamente nas etnias ou diretamente de igrejas bem montadas, que tem realmente uma egrégora, né? sim, Tem realmente os caboclos, os xamãs, os magos, os pretos velhos, os curadores que ancoram e que direcionam, né? O CAI, por exemplo, nós não estamos brincando de espiritualidade. Então, tudo que nós recebemos e irradiamos, tudo que recebemos e irradiamos aqui, vindo da UCAI, ele tem uma guia dos xamãs e dos mentores siderais dessa egrégora, né? Então, eu não quis formar guardiões do rapé à toa, não quis fazer bons rapés à toa, né? Não quis
Nada disso eu quis. Tudo isso foi uma acontecência espiritual, né? Que você vai se consagrando, elevando e recebendo mais Sim, para fazer com responsabilidade. E sim. isso é uma palavra muito importante no Eu xamanismo. te entendo, porque hoje eu faço meu próprio cumbaiá e várias pessoas pegam comigo, né? E é muita responsabilidade a gente fazer o fumo do cachimbo, né? Então é muito importante essa parte, a parte também do próprio rapé, né? Que tem que ser intencionado, tem que ser de uma forma bem séria mesmo. Então é muito legal isso. E, É, inclusive, eu vou ganhar de presente, né, Alexandre? sim, já falei com a Mar Gibran, o Chai Gibran, que vai estar mandando uns rapés maravilhosos para você. Ai, muito obrigada, olha. Principalmente o Mãe Divina, que ele é um rapé de 10 ervas. E se alguém Ele quiser esse Mãe Divina em algum momento, consegue adquirir? procure a nossa instituição, o CAI, né, que a gente faz uma triagem e às vezes pode liberar para as pessoas fazerem, né, o acesso. Né? O rapé não é uma coisa que pode ser vendida na internet, irradiada com essas mídias todas, né? Sim, Então, é algo para quem tem a preparação. Então, pode procurar o CAI, o CC aí, o CAI, os portais do Bem TV Arco-Íris, conversar sim. com a gente, que a gente faz uma triagem, né? E pode direcionar. Ai, mas desde já eu agradeço, porque eu vou amar, certeza. Ah, eu acho que você vai. Tem uma história, que eu gosto muito de história, né? Uhum. Eu acho isso lindo, porque a pessoa estava lá em Palmas, né? E aí eu sempre conto muitas histórias, né? E o profeta não é aceito em sua pátria, né? Aí estava essa Sim, pessoa lá, inclusive não poderia ter feito isso, que é uma filha de uma xamã, né, tal. Ela falou assim: eu não acredito na espiritualidade do Alexandre. E aí essa pessoa foi tomar em seguida um rapé nosso lá, os Sete Cinzas Sagradas. Gente, essa pessoa virou uma cobra no chão, você acredita? Tomou o rapé, caiu no chão e começou a rastejar. Então, nossa, por quê? Né? Porque o que tinha nela de ruim se revelou, né? E não se pode caramba. brincar Com a com a medicina, espiritualidade. sim. Não se pode brincar com a espiritualidade. A Não, espiritualidade é muito séria. Como eu disse, é o princípio de todas as coisas. Vem do sim, espiritual para o material, né? Gerando redenção, sim, gerando progresso, gerando desenvolvimento amplo e ordem. Porque os seres de exatamente. luz querem ordem, eles querem asseio, eles querem determinação na luz, poder pessoal positivo, eles querem esperança para a humanidade, e isso só vem com o alinhamento, fazendo as coisas do jeito certo. Fazendo de qualquer jeito é muito perigoso. Pode Sim, representar a morte. Você fazer trabalhos e ações espirituais no oba-oba. Né? Eu acho o arquétipo do jovem místico muito legal, só que é muito perigoso. sim. Porque tem vários arquétipos, né, que podem ser usados, mas o do jovem é um arquétipo perigoso, sim. O jovem místico, né? Todo Uhum. aberto para tudo, empolgado demais, tem que ter a ciência espiritual para ter a desenvoltura necessária e o intercâmbio real com a espiritualidade, sem abrir portal e sem conectar com portais negativos. Exatamente. Porque essa consciência é necessária, né? É isso aí. Alexandre, a gente está finalizando, falta poucos minutos. Eu Epa, quero saber, assim, quero que você fale alguma mensagem, deixe uma mensagem pra gente. Passa muito rápido, né? A gente vai falando, quando vê, já foi. eu quero que todos tenham esperança, que vivam o Brasil infinitamente, as possibilidades positivas de serem brasileiros. E principalmente uma Ai, mensagem aos missionários brasileiros, né? Que os missionários brasileiros eles podem fazer muitas coisas lindas e com muita fruição que não se tem em outros lugares. Então vamos aproveitar o Brasil, vamos aproveitar as medicinas sagradas, vamos buscar ciência espiritual e buscar a espiritualidade com a nossa vida, buscando um alinhamento com as forças positivas da luz, porque é infinito, né? E por mais que haja desesperança e caos, a ordem sim, sempre se sobrepõe ao caos. sim. Arro, Arro, arro. Alexandre, quero te agradecer pela presença aqui no meu podcast. É como se você já estivesse aqui mesmo, sentado comigo. A sua espiritualidade, né? Agradecer, né, por você ter
ter essa oportunidade de estar te entrevistando, porque é muito importante, né, essa união, essa vivência, né, unir essa bagagem que Muito você tem unir. muito maior, né, muito grande, que é importante estar compartilhando aqui com a gente. Eu agradeço muito de coração. Deus te abençoe muito nessa jornada. Ah, oh, E nós amém. temos que unir mesmo, porque quando os dois pontos são positivos, a amplificação é muito ampla e excelsa e Sim, bela. sim. Porque a Ok? união, ela faz a diferença em tudo na vida, né? E isso, a união é a vitória. A vitória está no detalhe. Isso é um detalhe fundamental da sinergia da luz. Onde tem sinergia da luz, de verdade, tem expansão, tem esperança, tem superação. Você sabe, Alexandre, antes de finalizar, vou até falar uma coisa. Sabe um sonho que eu tenho? É de unir muitas pessoas num único evento. Assim, unir várias pessoas num único evento, com cachimbo e rapé, sabe? Pra gente fazer um rezo sagrado pra humanidade. Mas um evento grande, assim, com muita gente mesmo, sabe? E esse é um sonho que eu tenho, e esse ano eu tô vendo um espaço e convidando todos os meus irmãos, sabe, que estão à frente da medicina do cachimbo, do rapé, que realmente são guardiões para a gente se unir para esse rezo para a humanidade. Então, é, esse é uma coisa que eu tenho dentro do meu coração, sabe? Que ia ser o rezo mais lindo da história, porque eu nunca vi muitas pessoas, né, da medicina do cachimbo e do rapé juntas fazendo um rezo sagrado. Então, eu acho que eu vou aproveitar que eu estou aqui com o guardião do rapé e já gravando esse podcast agora e convidando o Alexandre para estar junto comigo nisso, para a gente fazer o maior rezo, né, sagrado do cachimbo e do rapé da história. Olha que legal, eu posso fazer o guardião do rapé junto com o Charles Bran e meus filhos, e no outro dia a gente faz o guardião do tabaco sagrado, né? E faz uma grande consagramentação desses dois portais fantásticos. Estamos à disposição, os nossos portais do Xamanismo Sagrado Brasil, do xamanismo.bem-te-ver arco-íris, do Bem-te-ver arco-íris 7, do Taj Gibran, o meu também, o mestre Alexandre.Gramahan, que sou eu, né? Gramahan é o meu nome espiritual, porque nós pertencemos ao comando Han, né? Uhum. Que ele é um comando de luz ligado aos tronos de Deus. Então, todos esses portais estão à disposição e, com certeza, uma coisa boa vai surgir. Está jogado ao universo. Arro, e já tenho mês para isso, viu? Outubro. Opa, ainda bem que não é em agosto, né? Porque ficar agosto é uma data que não. Agosto, agosto do externo. Tá Não, certo. é outubro, eu já tenho até a data na minha cabeça. Excelente. Vamos vendo isso aí, pessoal. Muita luz para todos vocês. E Arro. Thaís também, muita luz para você, Thaís, e para todo o pessoal aí desse podcast maravilhoso e dessa egrégora da luz aí também, tá bom? Arro. Quero. Axé chegou. Axé. Alô! Agradeço ao Grande Espírito por mais esse programa, né? E dizer que é uma honra estar aqui, é uma honra estar em união com os meus irmãos, levando a luz e o amor. Arro. Arro! Jaya!